Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, bom dia, Deus abençoe sua quarta-feira. Hoje nós estamos no 5º dia do ano novo. As coisas vão passando, os dias vão se sucedendo e logo nós estaremos no final deste ano. Só temos que pedir uma graça muito especial a Deus para que todos os eventos que se apresentarem diante de nós neste ano, que tenhamos maturidade, fé, muita coragem, muita segurança para vencer as adversidades que porventura se interporem diante de nós. Deus é maravilhoso e o Senhor nos conduza na sua graça e no seu amor eterno. Muitas vezes somos acometidos de muitas tempestades. Eu creio que talvez você possa estar vivendo um momento de tempestade na sua vida. Isso não é fácil, não é nada fácil viver essas realidades que são às vezes desafiadoras para nós, os problemas de família, os problemas com o vizinho, os problemas com herança, com administração pública, administração dos bens pessoais, problemas no matrimônio, com os filhos, problemas dolorosos nos trabalhos. São tantas as tempestades que assolam os filhos de Deus sobre a terra. As tempestades, elas sempre vêm e muitas vezes, em razão do nosso temperamento, nós caímos por terra, nos machucamos, nos ferimos em razão destas tempestades, nem sempre muito fáceis de serem resolvidas. É preciso a coragem da fé, a força do ressuscitado em nossas vidas para dizer sempre: Senhor, obrigado por mais essa vitória. Nós não podemos ser diferentes. Sempre que a gente for deitar, depois da nossa última oração da noite, clamar a Deus por vitórias no dia seguinte. Ao levantar e orar, clamar novamente a Deus pela vitória nas nossas vidas. Ou seja, tudo que nós fizermos neste mundo, tudo que ordenarmos na nossa vida no dia a dia, precisa ter a marca da esperança na vitoriosa ação de Deus em nós. E Deus age. Às vezes você pensa, mas foi uma derrota que eu tive. E quando você ora, você percebe, mas esta situação que não saiu como eu queria, ela é vitória, pois me poupou disso e daquilo. Vai resultar nesse bem espiritual ali na frente. Precisamos sempre enxergar o que Deus quer de nós. Às vezes nós queremos fazer que Deus faça em nós o que nós queremos. E nem sempre o que nós desejamos agrada a Deus e é benéfico ao nosso caminho espiritual. Escutar bem no profundo do coração, na oração, o que Deus quer de nós em relação aos desafios, a esse mar revolto da nossa vida que tantas vezes levantam contra os nossos projetos ondas encapeladas de força e poder mundanos que acabam e terminam por nos jogar por terra. E quanta gente que entra em depressão porque teve um desafio que não conseguiu vencer, porque tem uma dificuldade econômica que não supera. É preciso oração, é preciso discernimento, é preciso uma direção espiritual, é preciso orientação com quem tem responsabilidade para você não fazer as coisas erradas. Quanta gente que eu vejo afundadas economicamente em dificuldades por causa de negócios e opções que não foram consultadas com pessoas competentes
e com visão maior do que a nossa. Aí a pessoa já vem trazendo para a gente o problema tão difícil, você já vê logo aonde está a causa. A causa está ali na soberba, no orgulho de pensar que não precisa de ninguém, não precisa escutar a esposa, não precisa escutar o marido, não precisa escutar pai nem mãe, nem uma pessoa especializada. Você acha que dá conta de fazer tudo, que as suas opções vão te levar sempre ao sucesso. Tomara, mas nem sempre isso acontece. A gente precisa ter essa sensibilidade de perceber se há um resquício de dúvida dentro de mim acerca de uma opção que eu preciso tomar. Suspenda o juízo, como dizia Descartes. Suspenda. Consulte, reze, escute, avalie, pois é muito fácil você dar um passo errado, sobretudo na administração dos seus bens. Para depois consertar isso é muito difícil. Então é melhor agir com segurança. Nunca ter aquela ambição desmedida de querer ganhar tanto dinheiro. Eu vou multiplicar os meus bens se eu fizer esse negócio. E às vezes vai ser o contrário, você vai perder tudo que você tem. Muito cuidado, muito discernimento, sobretudo nesses tempos em que nós estamos vivendo. Não é hora de sair do emprego pensando em arrumar outra coisa. Você deixa o seu emprego quando você tem outro assegurado. Muito cuidado. A crise não é pequena e ela é mundial, ela tende a crescer. A gente precisa ter muito discernimento, muita capacidade de economizar, de não jogar dinheiro fora, de não gastar à toa, pois os tempos são difíceis e precisamos contar com o bom discernimento de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, para a gente não pisar em falso. Vamos fazer isso. Pede a unção de Deus para o seu discernimento em todos os sentidos das opções que você precisa tomar na sua vida. O Evangelho desta quarta-feira é Marcos 6, 45, 52. É aquela passagem da tempestade acalmada. Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Veja que cena tão bonita. Eu particularmente gosto muito deste evangelho. Ele é carregado de tantos detalhes assim profundos que testam a fé dos apóstolos e que impõem o senhorio de Jesus na vida deles. Jesus dominando até mesmo as hordas da natureza. A vida precisa ser discernida, orientada por esse poder central de Cristo. Cristo é o centro das nossas decisões, das nossas opções. Eu sei que a terapia psicológica ela é importante, muito importante. O psiquiatra é importante nos momentos em que sentimos fragilizados ou até mesmo para preparar nossa vida contra os flagelos da depressão e de tantas outras misérias. Mas nós católicos sabemos do poder da confissão, do poder de uma direção espiritual bem acompanhada, da orientação espiritual. A gente precisa também desse acompanhamento tão necessário e indispensável às nossas vidas, que é o acompanhamento espiritual. Eu sei que não é fácil para você encontrar um sacerdote disponível para te atender. Os nossos padres são poucos, nossas paróquias são muito movimentadas e é preciso, eu entendo, que os padres organizem as suas agendas para o atendimento ao povo, na confissão, na direção espiritual,
inclusive à noite, uma vez ou outra por semana, porque nós temos tanta gente que trabalha durante o dia que não pode confessar-se lá no escritório da paróquia ou na igreja. A gente precisa organizar o tempo para atender bem o povo, sobremaneira agora nesses tempos em que muita gente está acometida por problemas de tempestades causadas por essa peste, causada pelas mortes, causada pelo desemprego, pela quebradeira econômica. Há muitas dificuldades, as perdas são muitas e nós precisamos estar disponível para atender o povo. E o padre também precisa ser atendido. O sacerdote não pode ficar sem seu diretor espiritual, sem visitar um outro colega, um irmão no sacerdócio, que é mais velho, mais preparado, para se orientar. Todos nós precisamos da confissão, da direção espiritual, necessitamos desse desabafo em profundidade nas mãos de um sacerdote, onde tudo ficará no silêncio de Deus e num profundo estágio de sigilo, de resguardo pelo sigilo da confissão. A gente precisa disso para crescermos espiritualmente. Sem essas dádivas sacramentais de Deus, a gente vai peregrinando e às vezes periclitando, caindo, sendo sufocados pelas ondas revoltas do mar da nossa vida. Meu dileto ouvinte, lembre-se que você precisa ser uma pessoa humilde. Você precisa submeter a sua vida à vontade de Deus. Conte com a igreja para isso. A pregação, a missa, os sacramentos, o atendimento são realidades profundas que nós precisamos delas para o nosso crescimento espiritual. Isso é algo profundo, grandioso, que realmente nos eleva, nos promove, nos garante esta iluminação permanente para a gente não perder o foco da nossa salvação eterna. Tem muita gente na igreja que sente facilidade de prejudicar os outros, de causar sofrimentos. E eu fico pensando, será que essas pessoas pensam nos novíssimos, nos últimos tempos da vida, na morte, no juízo, no purgatório, no céu, no paraíso? Parece que às vezes a gente não vê isso em algumas pessoas que sentem esta coisa de perseguir e atrapalhar a vida do outro. Que Deus nos livre dessas misérias. Pai de bondade e de eterna misericórdia, manda, Senhor, Teu Espírito Santo para acalmar a tempestade do nosso ser, do nosso coração, as tempestades causadas pelo pecado, pela desobediência e pela falsa liberdade. Dai-nos, Senhor, a fortaleza do Teu amor eterno, para que no nosso coração não vingue o mal, mas possa brotar sempre a ramagem do bem, das belezas espirituais que o Senhor quer que nasça dentro de nós para o nosso bem e para a nossa santidade. Fica conosco, Senhor, e abençoa o ouvinte deste programa sempre. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Ele nos permitir.